60 years, we have witnessed the eclipse of the true church by an anti-church that has progressively appropriated her name, occupied the Roman Curia and her dicasteries, dioceses and parishes, seminaries and universities, convents and monasteries. Queridos irmãos, nós hoje aqui estamos reunidos para tratarmos desse assunto que eu considero muito importante, a respeito do problema da crise da igreja, que já se estende por 60 anos, e também da questão do Papa. Então eu vou tratar desses assuntos a partir das reflexões feitas pelo arcebispo Carlo Maria Viganò, e vamos especialmente tomar por base a conferência que ele fez nesse último dia 26 de outubro de 2020. E a partir desse seu pronunciamento nós vamos explicar um pouco qual é a posição de Monsenhor Viganò e ao mesmo tempo responder aos nossos opositores. Porque evidentemente que nós encontramos muitas pessoas que nos apoiam, mas também nós encontramos no meio dessa batalha um enorme grupo de pessoas que rejeitam a nossa atitude de lutar pela fé católica. Então eu estou aqui com o objetivo de esclarecer. E, inclusive, eu faço questão de me dirigir especialmente aos nossos opositores. Eu gostaria que essas pessoas assistissem, escutassem todos os nossos argumentos, para que elas tivessem uma noção mais abrangente do que exatamente Monsenhor Viganò está buscando passar como mensagem. E o que nós também, que o apoiamos, queremos transmitir como uma forma de orientação, como uma forma de um farol no meio da noite das trevas que estão cobrindo o mundo e a igreja. Então, em primeiro lugar, é preciso a pessoa saber quem é Monsenhor Carlo Maria Viganò. Então, ele é um arcebispo, ele é uma pessoa que tem uma grande distinção, que marcou a sua atuação durante muitos anos na igreja, pela sua conduta ilibada e pela sua capacidade de resolver as coisas, de conciliar as coisas, e ao mesmo tempo de não fazer compromissos com aqueles que estão desviando para algum caminho que é duvidoso. Então acredito que foi por causa dessa sua retidão, por causa da sua fé, da sua piedade sincera, que ele foi progredindo nesses últimos anos no entendimento do problema que nós estamos enfrentando. Então, de fato, foi justamente no Sábado Santo deste ano de 2020 que Monsenhor Viganò nos convocou para rezarmos o exorcismo de Leão XIII. Nós vivemos uma Semana Santa muito peculiar, as igrejas com as portas fechadas, as pessoas sem os sacramentos, e no meio da situação catastrófica, o silêncio ou mesmo consentimento das autoridades da igreja com esse tipo de pânico produzido por um vírus que não está ainda bem definido de onde veio e para onde vai. Então é nesse contexto que Monsenhor Viganò começa a se manifestar. E justamente a partir do dia 21 de abril desse ano, é que nós começamos a acompanhar os seus pronunciamentos mais importantes, fazendo comentários e mostrando a ligação daquilo que ele está dizendo com aquilo que outras pessoas, outros padres, outros bispos importantes, pessoas de peso na Igreja Católica, já diziam há muitos anos e talvez não foram ouvidos. Então agora é como se Deus nos desse uma chance de ouvir de novo essas palavras de alguém
que normalmente não estava defendendo essa posição. De alguém que normalmente trabalhava em consonância com toda a estrutura da igreja moderna e que, a partir de 2016, se retira como alguém que se afasta, que toma sua aposentadoria para rezar e estudar. E é no meio dessa conjuntura difícil, pesada, ele, com essa amargura, com essa tristeza de ver que muitas vezes os crimes graves de pedofilia não são devidamente punidos. Então é a partir de toda essa sua experiência sofrida que ele vai começar a estudar e rezar em cima do problema. Então, foi justamente a partir de 2018 que ele toma a decisão de não mais celebrar a missa nova. E no contexto da situação que ele organizou para viver, uma casa completamente escondida, onde ele vive para não ser influenciado e, ao mesmo tempo, não sofrer qualquer tipo de ameaça. Então, ali, ele começa a celebrar a missa tradicional todos os dias. E foi a partir da missa que ele começa também a ter uma graça especial, segundo o meu entendimento, para entender as coisas de uma forma mais profunda. Então eu posso falar do meu próprio exemplo, porque eu também comecei com outros carmelitas um mosteiro em 2002, com o objetivo, na época, de usarmos o hábito. A gente queria simplesmente ter a liberdade de usar o hábito. Entretanto, em 2007, nós tínhamos a liberdade de celebrar a missa tradicional. Então, a partir daí, a gente começa com a missa tradicional. E cada vez que nós tínhamos uma liberdade de fazer alguma coisa que nos voltava mais perfeitamente com aquilo que a igreja fazia antes, mas nós ficávamos convencidos de que era preciso buscar essa igreja que estava sendo abandonada, que estava sendo impedida de se manifestar, que estava sendo, de uma forma traiçoeira, colocada no esquecimento. Então, por isso mesmo, foi que eu resolvi, em 2011, não celebrar mais a missa nova. E eu tenho certeza que foi a partir dessa atitude, foi começando com a missa, que Deus me deu a graça de perceber muitas outras coisas e de conseguir entender certas coisas que normalmente a gente estuda, mas não entende. E a partir daquele momento, certas coisas penetravam claramente no meu coração e me davam uma certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Então é um processo de conversão. Isso é difícil, mas é a partir daí que nós conseguimos chegar a esse zelo, por restaurar a Igreja de Deus. Então eu vejo que muitas pessoas estão hoje confusas, como eu já fui confuso. Mas se elas caminharem pelo caminho correto, especialmente começando pela Santa Missa tradicional, a todo custo, e buscarem da forma mais perfeita possível agradar a Deus, com certeza Deus vai iluminar os seus entendimentos. E é por isso que eu convido esses que estão contra nós a escutarem os nossos argumentos, porque amanhã você pode estar do nosso lado. Então é interessante aqui nós constatarmos o seguinte, que Monsenhor Vigano tem o mérito de ser claro e preciso nas suas afirmações. Porque ele não depende de ninguém, nem financeiramente, e nem do ponto de vista de ter algum vínculo com alguma entidade, mas ele é uma pessoa livre para pensar e para agir. E isso é fundamental.
Quando nós somos livres para pensar e para agir, então a gente tem condição de realmente escolher as coisas que são mais perfeitas. Infelizmente, muitas pessoas se aprisionam e aí elas também depois não conseguem caminhar na vida espiritual. Mas dentro dessa liberdade que ele mesmo conquistou, ele não somente tem um desejo de transmitir a verdade que Deus está mostrando para ele, mas ele também tem um zelo pela salvação das almas e pela restauração da igreja. Então eu garanto, com aquilo que eu tenho de conhecimento da pessoa dele, que ele não tem nenhuma outra ambição senão a salvação das almas e o bem da igreja. E é a partir daí que você tem que analisar a pessoa dele. Porque se você já começar com preconceito, ele quer ser papa. Olha, tá vendo? Ele tá querendo ser um papa. O outro vai dizer, olha, tá vendo? Ele não gostou que ele não foi colocado como cardeal, então por isso que ele tá revoltado e tá querendo ir contra. Nada disso. Ele não tem nenhuma revolta, nenhuma amargura e nenhuma ambição. O único desejo que ele tem como uma pessoa que é realmente convertida é de fazer o bem e fazer as pessoas entenderem a verdade. E outra coisa que também lhe dá um mérito é que ele não está formando nenhum grupo. Ele não quer fazer um cisma, ele não quer fazer um grupo, ele não quer fazer um seminário independente, não. Ele quer simplesmente que as pessoas conheçam os problemas e é Deus que depois vai suscitar essas pessoas que estão se convertendo com esses problemas e a igreja vai se restaurar daí. Porque normalmente nós temos uma tendência de resolver as coisas de uma forma humana. E resolver as coisas da forma humana significa o seguinte, então nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não, primeiro nós temos que compreender a vontade de Deus. E depois agir segundo aquilo que Deus nos dá para agir. Quando você quer agir simplesmente, você acaba confundindo as coisas. Até porque, se você forma um grupo, se você forma um partido, se você forma uma linha, você acaba formando uma seita. E a tendência do sectarismo hoje é muito forte entre todos os grupos tradicionais. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu conheço todos. Todos eles têm uma tendência ao sectarismo e nós já advertimos disso em outros vídeos também. Então as pessoas não pensem também que eu aqui, ou o Monsenhor Viganò, nós estamos querendo formar um grupo, formar um cisma. De forma alguma. Nós não estamos querendo nada. Eu mesmo não ganho nada com isso que eu estou fazendo. Tudo o que eu fiz até hoje pela igreja, eu fiz por amor a Deus. E vou continuar assim. As coisas que eu podia ganhar, eu não ganhei. E ao contrário, aquilo que eu tinha, eu perdi. Então por isso que eu posso dizer com toda honestidade que nós estamos fazendo isso despretensiosamente com o único objetivo de agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Nós também não temos nenhuma pretensão de que somos nós que vamos restaurar a igreja, somos nós que vamos fazer as coisas voltarem ao normal. De forma alguma. É Deus e somente Deus que é capaz de tirar a sua igreja dessa situação completamente terrível que se encontra hoje a Igreja Católica. Então eu acho que nós devemos, em primeiro lugar, ter esses mesmos sentimentos de zelo pela verdadeira fé e de amor a Deus e amor à igreja. E a partir daí, acolher todas as pessoas, porque Cristo sempre acolheu todas as pessoas e também a Igreja Católica sempre acolheu todas as pessoas. Você só rejeita quem não aceita a verdade. E aí, no caso, não sou eu que rejeito, é a própria pessoa que me rejeita porque ela não aceita a verdade que eu estou pregando. Então, é a partir da verdade que nós separamos. Agora, eu não posso separar uma outra pessoa, você não é do meu grupo, então você está fora. Não, mãe, mas e se essa pessoa é católica? Então ela tem que estar dentro. Você percebe? Então nós temos recebido muitíssimos ataques, principalmente de católicos que se dizem piedosos, conservadores, etc. Porque as pessoas que estão ali, modernismo, teologia da libertação, elas já vivem num outro universo, não preocupa o que o Frei Tiago está dizendo, o que o Monsenhor Viganò está reclamando, para eles não tem problema.
ele já vive numa outra dimensão. Né? Entretanto, muitas pessoas, que eu acredito que são bem intencionadas, estão nos acusando de cisma, de divisão, de revolta e de desobediência. E de desrespeito à autoridade do Papa. Mas eu quero deixar aqui bem claro que é justamente o contrário disso. Né? O desejo de Monsenhor Viganò é de defender o papado, a instituição do papado, né? Que é maior do que alguém que está ali como papa. Né? A instituição do papado vale mais do que a pessoa que está ali querendo se dizer que é papa. Então, primeiro você tem que defender o papado, que é uma instituição da igreja. E depois você, através do papado, você tem que colocar a igreja de Cristo onde ela deve estar. Né? Porque a igreja de Cristo não pode ser simplesmente um prédio que você construiu no Vaticano. Isso é absurdo. Quando São Pedro chegou no Vaticano era um lugar de circo. E foi justamente ali no Vaticano que ele foi crucificado, de cabeça para baixo. Naquele lugar do circo do Vaticano. Então, não havia nenhuma estrutura, não havia nenhuma cúria, não havia nenhuma potência visível para que as pessoas chegassem ali e vissem, olha, essa é a Igreja Católica. De forma alguma. A Igreja Católica é a fé católica que depois se organiza nas suas estruturas materiais, como é normal para qualquer organização humana. Mas antes de pensarmos numa igreja visível em forma de prédios, pense numa igreja visível em forma de pessoas que têm fé. Que é isso o verdadeiro rosto da igreja visível de Cristo, desde Pentecostes. Então preste bem atenção nisso. Veja quando o profeta Elias, nosso pai, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 17, quando ele encontrou Acabe, que estava na idolatria, Acabe veio dizer para ele, é você aí que perturba Israel, né? E Elias respondeu exatamente como ele merecia, falou, não sou eu que estou perturbando Israel, é você que está perturbando Israel, porque você está abandonando, né? Você está abandonando a nossa fé, os preceitos do Senhor, para seguir os falsos deuses. Percebe como é que é sério? Então a mesma coisa, se eles disserem eu sou perturbando Israel, não, eu não estou perturbando Israel. São eles que estão perturbando Israel, Israel significa a Igreja Católica, né? Com a atitude de abandonar os preceitos de Deus para seguir os falsos deuses. Então eu sempre convido a pessoa ao debate. Se a pessoa não concorda com aquilo que a gente diz, então venha conversar, venha para o debate, faz uma live, faz qualquer coisa para que a gente possa, né, discutir os assuntos. E por que essas pessoas fogem do debate? É interessante, eles não aceitam debate, eles não aceitam conversar. Eles falam, não queremos conversar não. Peraí, vem cá, conversa um pouquinho, porque talvez você me converta. Eu tô querendo ser católico, me ensina então. O que eu tô errado? E eles vão embora. Eles falam, não queremos conversar. Então isso que me traz muita angústia, porque eu percebo que essas pessoas eles estão contaminados por aquela mesma doença que atingia Israel no tempo de Cristo. Cristo veio, ele trouxe a verdade e as pessoas preferiram as instituições, os prédios, as coisas humanas, do que escutar e falar assim, mas e se ele está dizendo a verdade? Ele está dizendo a verdade, está de acordo com aquilo que foi ensinado nas Escrituras. Ele está certo. Né? Então, falta a abertura dessas pessoas, né, para conversar. O discurso deles é sempre o mesmo. Ele é o Papa e pronto, acabou. Essa é a igreja, acabou. A autoridade dele é inquestionável. Ele é o sucessor de Pedro. Ele é o Supremo Pontífice. Você não tem como falar aí sim dele. Ele é o Supremo Pontífice. Peraí, meu amigo. Cuidado. Se você se apega ao Supremo Pontífice dessa forma, talvez no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, você seria aquele funcionário do Supremo Pontífice que se avançou diante de Jesus e deu um tapa na cara dele. E dizendo, é assim que você fala com o Supremo Pontífice? Que falta de respeito é essa? Deu um tapa na cara de Cristo. Pois tudo bem, ele é o Supremo Pontífice, mas Jesus Cristo é quem?
Ele já perguntou quem é Jesus Cristo? Será que não tem um grau a mais? Né? E ali Jesus respondeu imediatamente, escuta, se eu falei mal, me responde em que eu falei mal. Vamos debater. Agora, se eu falei bem, por que você está me batendo? Percebe essa pergunta? Não tem resposta até hoje. Porque essas pessoas simplesmente se apegam a uma coisa chamada autoridade. Ora, a autoridade, ela pode vir de Deus, ela pode vir dos homens. Se ela vem de Deus, né, ela tem a confirmação de que ela age pela vontade de Deus. Agora, se ela vem dos homens, Deus confirma essa autoridade enquanto uma autoridade humana, mas Deus não abençoa o exercício dessa autoridade na medida que essa autoridade não se afina com a vontade de Deus e a palavra de Deus. Então é muito diferente você ver uma estrutura de autoridade e querer obedecer, e você ver uma autoridade legítima que está baseada na palavra de Deus e que está focalizada na vontade de Deus. E essa com certeza não era a autoridade do Supremo Pontífice na ocasião em que Cristo foi crucificado. Então perceba aqui o que é que acontece. Caifás era reconhecido como sumo pontífice. Ele estava sobre a cátedra de Moisés. Ele era a cabeça daquela igreja católica da época. Porque a igreja não se chamava católica porque não estava estendida ao mundo inteiro. Estava estendida ao povo de Israel. Mas era o germe da igreja católica. Que depois se estendeu a todo mundo, né? Mas não foi Cristo que fundou uma nova igreja. Cristo simplesmente, em cima daquela igreja já fundada, né? Desde o Antigo Testamento, ele fez com que surgisse a igreja da nova aliança. Né? Mas uma se transformou na outra. Então, da mesma forma como aquela autoridade daquela antiga igreja não aceitou Cristo, hoje a coisa se inverte. Então, hoje aquela autoridade que estaria a serviço de Cristo já o rejeita, rejeitando por sua vez o seu ensinamento que foi colocado pelos seus ministros, pelos seus vigários no decorrer de 2000 anos. Então, se eu tenho 2000 anos de magistério, eu não posso colocar isso tudo no lixo em nome de uma modernidade e dizer, vamos começar de novo. Vamos começar uma nova igreja, vamos fazer um novo concílio e vamos colocar as pessoas entendendo que elas têm que obedecer. Eles simplesmente têm que obedecer. Não tem que questionar, tem que obedecer e pronto. Por quê? Porque eu sou autoridade. Eu tenho poder. Mas calma, escuta. Vamos discutir então. Vamos ver quem tem razão. Vamos ver quem está na base da doutrina verdadeira. Então aqui o que diz também, que nós temos que prestar atenção, é que muitas dessas pessoas ainda não entenderam a conexão com aquilo que está acontecendo com a igreja e a conexão com todas as guerras e revoluções que ocorreram nos últimos 300 anos. Então, nesses últimos 300 anos, nós tivemos guerras e revoluções. Todas elas tinham o mesmo princípio, um mesmo comando e uma mesma finalidade. E foi para isso, ou seja, foi para essa finalidade, destruir a igreja, que tudo isso aconteceu. Então nós não podemos ser tão ingênuos e imaginar que hoje a igreja simplesmente passa por um período de crise. Amanhã ou depois vai se resolver. Não, isso é uma coisa que está desencadeada há muito tempo. Então é preciso a gente entender o que é a revolução e por que nós chegamos nesse ponto hoje, da onde saiu toda aquela estrutura de força contra o poder de Deus e contra o poder da Igreja de Cristo. Então é preciso também as pessoas observarem que quando nosso Senhor fundou a igreja, ele colocou ali a sua igreja sobre uma pedra. Ele disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Entretanto, São Paulo também escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. E o que significa isso? Significa que essa pedra, que é Pedro, é o Papa,
ela está ali como fundamento, mas tem uma outra pedra por baixo. E esse fundamento é Cristo. Então por isso que você tem que prestar bem atenção nas palavras do Evangelho. Quando nosso Senhor disse essas coisas para Pedro, foi porque antes Pedro tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, na medida em que Pedro fez essa confissão de fé, ou seja, da divindade de Jesus Cristo, então Jesus colocou ali a pedra fundamental. Então, a partir do momento que você teve o Vaticano II e você teve a liberdade religiosa, então você perdeu de uma forma muito discreta, mas você perdeu a conexão com essa pedra fundamental que é a confissão da divindade de Cristo. Por que eu explico isso? Porque a divindade de Cristo é uma confissão de fé que te obriga a dizer que todas as religiões são falsas. Porque Deus não vai se encarnar em cada religião. Deus se encarna ali, ele mostra a sua presença física e você tem que dizer, ó, então tudo que ele disser é a verdade. Logo, todas as outras coisas são falsas, porque ele é Deus. Então, enquanto a igreja testemunhou a divindade de Cristo, ela também testemunhou que todas as religiões eram falsas. No dia em que o Vaticano II foi instalado, o objetivo final era fazer com que as pessoas engolissem a ideia maçônica de que as religiões também são boas, independente delas serem falsas, independente delas trazerem o erro. Então as pessoas podem se salvar em outras religiões. Na medida em que você ensina isso, você nega a divindade de Cristo. Porque não é possível uma coisa sem a outra. De tal maneira que você tem duas formas de negar o dogma fundamental que é Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Seja pelo arianismo ou por aqueles outros movimentos heréticos dos primeiros séculos, ou pela liberdade religiosa. Então o diabo tentou no começo fazendo heresias que negassem a divindade de Cristo. Depois que ele viu que não dava certo, ele veio para outra direção. Vamos pegar por trás, vamos entrar dentro da igreja e fazer a igreja proclamar que as outras religiões são boas. Na medida que você faz isso, você cai no mesmo grau do arianismo, ou seja, você nega a divindade de Cristo. Então, o que nós temos hoje com a Fratelli Tutti, que diz claramente que todos são irmãos, porque todas as religiões são boas, e nós temos que nos unir, convocando-nos para uma religião universal. Entretanto, São Paulo vai dizer na Gálatas 1:8, se alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vem um anjo do céu, você está vendo que é um anjo, mas aquele anjo vem e diz um evangelho diferente daquele que nos foi anunciado. Você diga, olha, desculpe o seu anjo, mas você está excomungado. Seja anátema. Entendeu? Então, antes de você questionar se o Francisco é um papa legítimo ou não é um papa legítimo, você já tem que dizer de uma vez por todas, desculpe meu amigo, mas você está excomungado. Depois nós vamos discutir se você é papa ou não. Mas você está anunciando o evangelho diferente, você está excomungado. Está na escritura. Não posso mudar a escritura. É isso que está em Gálatas 1:8. Vem um anjo, né? Ele é mais do que um papa, ele é um anjo. Anunciou um evangelho diferente, desculpe meu amigo, não tem conversa. Excomunhão para você. A não ser que você se converta. Então, a raiz do problema está ali no Vaticano II e que se manifestou de uma maneira bem clara e bem eficaz agora através de Bergoglio. Então, quando nós vemos o Monsenhor Viganò denunciando o Vaticano II, não pense que nós estamos vendo alguém que está querendo provocar cisma e divisão. Pense com certeza que nós estamos vendo alguém que se converteu, porque ele trabalhou para esse mesmo Vaticano II 60 anos. Mas agora chegou à conclusão, eu trabalhei por uma falsa igreja. Acabou. Eu não trabalho mais para essa igreja. E a partir do momento que ele chega a essa conclusão, ele também diz que enquanto nós mantivermos o Vaticano II como um concílio da Igreja Católica, não tem cura. Porque nós temos ali a raiz do problema instalada ali. A cura significa alguém com autoridade, vir um papa que seja realmente católico e que excomungue o Vaticano II na raiz. É a única forma. Então é ali que está a programação dessa nova igreja
que entrou ali como um programa dentro do hardware, né, da estrutura eclesial. Então, Monsenhor Viganò explica assim na sua conferência: a Igreja de Cristo não tem nada a ver com aqueles que nesses últimos 60 anos executaram um plano para ocupá-la. A sobreposição entre a hierarquia da Igreja Católica e os membros dessa igreja subterrânea não é tanto um fato teológico, mas uma realidade histórica, que desafia as nossas categorias usuais conforme podem ser analisadas. Então essa frase contém uma grande sabedoria pelo seguinte: se você quiser explicar o problema dessa infiltração, ou seja, dos membros dessa igreja subterrânea, que agora se manifestam como membros da hierarquia da Igreja Católica, é uma sobreposição, e você quiser explicar isso de uma perspectiva teológica, você não consegue chegar ao entendimento. Porque isso é uma realidade histórica. Não tem como negar. Então é por isso que tem tantas brigas entre grupos de tradicionalistas, porque eles fazem questão de colocar uma teologia fixa e definida em algo que não é fixo e nem definido. É simplesmente uma observação. Está acontecendo isso. O que nós vamos fazer? Vamos tentar arrumar alguma coisa. Vamos tentar resolver alguma coisa. Isso desafia as nossas categorias. A gente não tem. Então aqui ele é muito coerente. Ele mostra o seguinte, ó, até aqui a gente pode entender. Daqui para frente a gente não entende. Mas, com certeza, no futuro vai ter um Papa, né, católico, que vai dizer: escuta, esses papas todos eram antipapas, ou então esses papas todos eram usurpadores. Ele vai dar exatamente o título que esses papas merecem e vai dar a definição de tudo aquilo que aconteceu. Mas isso exige a autoridade desse papa e exige também o discernimento claro que o Espírito Santo vai ter nessa ocasião para dar para essa pessoa. E isso nós não temos capacidade de ter. Mas nós temos capacidade de analisar a realidade histórica. Então, é por isso que eu digo, nossa posição, a posição de Monsenhor Viganò, claro, é uma posição de ser católico realista, acabou. Tem uns católicos sonhadores, né, e vivem no mundo da lua, e tem uns católicos realistas. Ó, analisa a realidade. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Ah, tô vendo. Então pronto, seja realista. É isso aí. E essa posição de católico realista, que como eu estou definindo, ela se manifesta por 3 palavras-chave. Então você tem que ter 3 entendimentos ali, chaves, para você entender o que é o problema da igreja, como que a gente analisa essa realidade. O primeiro entendimento é de natureza bíblica, teológica, né, que nós vamos colocar como apostasia, a palavra-chave. O segundo entendimento é de natureza profética, né, profética histórica, que nós vamos colocar como palavra-chave eclipse. Eclipse, usando o termo do segredo de La Salette. E o terceiro movimento, terceiro entendimento chave, é de natureza muito mais mística e espiritual, e nós chamamos de paixão e morte da igreja. Então você vai nesses 3 focos, e você vai analisar esses 3 focos para você chegar a esse entendimento do problema até o nível que é possível você entender. A partir dali, espera uma autoridade futura que vai definir. Então, começando pela palavra apostasia, nós vemos ali na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, né, quando São Paulo começa a explicar: não vos deixeis alarmar-vos por alguém que vai dizer que o Senhor vai voltar agora. Né, porque eles achavam que a vinda de Jesus ia ser dentro de 1 ano, 2 anos. Ele falou, ó, cuidado, não fique se alarmando com isso. Veja a autoridade desse apóstolo para dizer, hein? Porque primeiro deve vir a apostasia. E depois deve manifestar-se o filho da perdição. Então esses 2 sinais estão ligados à vinda de Cristo. Primeiro, a apostasia. Essa apostasia é uma grande apostasia geral.
Não é simplesmente uma apostasia de uma pessoa, de um grupo, de um país, de uma nação. Não, é uma apostasia generalizada. Então todos os doutores da igreja, os padres da igreja, entenderam nessa passagem que essa apostasia envolvia toda a hierarquia da igreja. Não era uma coisa restrita a um determinado movimento, um grupo, né? Mas era a hierarquia da igreja que caía nessa apostasia. Inclusive, temos aqui o comentário de São Pedro Venerável, que comenta esse versículo. Ele foi o abade de Cluny, né? E que no meados do século XII, comentando esse versículo bíblico, nesse livro De Miraculis Libro Duo, ele vai dizer exatamente isso. Que quando São Paulo diz que primeiro deve vir a apostasia, ele diz que isso significa que Cristo vai permitir que os seus amigos sejam exilados e aqueles que não são seus amigos ocupem a sede de Pedro. Então isso aqui é São Pedro Venerável que falou. Os seus amigos serão exilados e aqueles que não são seus amigos vão ocupar a sede de Pedro. Ora, isso é muito importante. Então, antes de você entrar em qualquer debate sobre essa questão do problema da igreja, vamos então descobrir o que significa isso que São Paulo está dizendo, que primeiro deve vir a apostasia. Que é um sinal que abre as portas para o anticristo. Com certeza. Porque enquanto não existe apostasia, enquanto existe um papa ali que defende a fé católica, o anticristo não tem como fazer sucesso. Ele vai abranger um certo número de pessoas, mas ele vai ser excomungado, ele vai ser condenado pela igreja, e com isso ele vai ficar privado de um enorme número de pessoas, que são os católicos no mundo inteiro. Então, à medida que vem a apostasia, o anticristo se manifesta, e ao invés dele ser condenado pela autoridade da igreja, ele é apoiado pela autoridade da igreja. Então você percebe a diferença? Então é a partir daí que você vai entrar no âmbito do problema, né, e que você vai perceber que nós estamos num evento histórico único. Não podemos comparar o que acontece com a igreja hoje com nenhuma época da história, mesmo que houve épocas difíceis, terríveis, de grandes cismas, de grandes problemas. Por quê? Porque hoje nós já entramos nesta grande apostasia. Então, Monsenhor Viganò fala disso dizendo o seguinte: para mim parece evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando dos nossos olhos. Então essa é a dimensão escatológica. Não podemos deixar de olhar para essa dimensão se nós queremos entender o problema. Se você não diz, nós estamos no fim dos tempos, por isso que está acontecendo isso, então tudo perde sentido. Desde que o mistério da iniquidade se espalhou através do mundo, diz Monsenhor Viganò, e desapareceu a corajosa oposição que era exercida pelo Papa, então, a partir daí, nós estamos num tempo especial. Então não cometamos o grave erro de dizer que o que está acontecendo é normal, julgando as coisas com parâmetros sociológicos ou canônicos, e que uma situação normal poderia pressupor. Mas nesses tempos extraordinários em que vivemos, em que a presente crise da igreja é realmente única e extraordinária, os acontecimentos vão muito além do normal, daquilo que nossos pais conheceram. Nesses tempos extraordinários, nós podemos ouvir um papa enganar os fiéis, príncipes da igreja acusados de crimes que em outros tempos causariam horror e levaria alguém a uma severa punição. Testemunhamos nas nossas igrejas ritos que parecem ser inventados pela mente perversa de Cranmer. Cranmer era aquele que organizou toda a reforma litúrgica dos anglicanos. Então aqui ele está fazendo a referência dos anglicanos, por quê? Porque a missa nova ela é inspirada nas missas dos anglicanos, ela foi além da missa dos anglicanos. Então, quer dizer, tudo isso tem uma referência, uma sintonia. Vários bispos entrando em procissão com o impuro ídolo da Pachamama dentro da Basílica de São Pedro. Nesses tempos extraordinários, nós ouvimos
um conspirador chamado Cardeal Daniels nos dizer que desde a morte de João Paulo II, que a máfia de São Galo tem planejado eleger algum membro deles para a Cátedra de Pedro. E isso acabou mais tarde se concretizando na pessoa de Jorge Mário Bergoglio. Então quer dizer que nós vivemos realmente o tempo da apostasia. Ninguém mais pode negar isso. Se a pessoa ainda nega isso, então estude as Escrituras em sintonia com aquilo que está acontecendo na história. O outro aspecto, o segundo aspecto importante de ordem profética, é a questão do eclipse. Então continua Monsenhor Viganò dizendo que nos últimos 60 anos nós temos testemunhado o eclipse da verdadeira igreja por uma anti-igreja que se apropriou do seu nome e ocupou a Cúria Romana. Ocupou seus dicastérios, dioceses, paróquias, seminários e universidades, conventos e mosteiros. Então imagina, se os santos que fundaram essas ordens religiosas voltassem hoje, sem dizer que eram eles, e quisessem entrar nos mosteiros que eles fundaram, eles não seriam aceitos, eles seriam expulsos. Então só isso aí dá para você ver que alguma coisa não está normal. Né? Porque a anti-igreja usurpou a autoridade da igreja romana e os seus membros vestiram os seus sagrados paramentos. Essa anti-igreja, usando o prestígio da igreja católica, se apropriou dos seus tesouros, das suas contas e das suas finanças. Então foi muito fácil para eles. Eles entraram ali e tomaram conta de tudo. Mas a alma é diferente. Não é a mesma igreja mais. Né? É outra igreja, é outra atmosfera, é outro método, são outras prerrogativas, são outras intenções. Então você não pode dizer que é a mesma alma. É como uma pessoa que você conhece muito bem e de repente você começa a tratar com essa pessoa, a pessoa começa a te tratar diferente, falar coisas diferentes, gostar de coisas diferentes, você diz, ela não é a mesma pessoa. Eu vejo que o corpo é ela, mas a alma não é ela. Não é mais a mesma pessoa que está ali. Então isso é um caso de possessão, e é isso que aconteceu. Então ele vai falando do eclipse, né, dizendo que acontece na natureza esse mesmo fenômeno. A luz vai passando para as trevas, né, e um corpo celeste, escuro, vai se inserindo na frente e vai tirando a luz. E ali vai sendo um processo inexorável, aos pouquinhos. Não é que eles foram lá, fizeram o Vaticano II e no dia seguinte já tinha uma nova igreja. Não, foi aos poucos. Aos poucos. Então a coisa foi evoluindo, cada dia era uma coisinha, cada dia era uma mudança, agora vamos mudar a missa, agora mudamos mais um pouquinho, agora abrimos mais essa exceção, e tudo foi feito em forma de eclipse, até cobrir completamente a Igreja Católica. Então ele diz que agora nós encontramos nessa sombra doutrinal, moral, litúrgica e disciplinar. São 4 aspectos, porque primeiro eles mudam a doutrina, depois eles mudam a moral, que foi o que aconteceu agora recentemente com a Amoris Laetitia. Depois eles mudam a liturgia, né, coisa que já ocorreu na década de 70. E mudam as disciplinas. Não precisa mais usar um hábito, não precisa mais fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então, é uma outra manifestação de fé que foi instalada e as pessoas não se dão conta disso porque isso foi feito num processo. Deixa a geração morrer, deixa os velhos morrer primeiro. Calma, gente, espera 10 anos. Agora muda mais uma coisa. Espera mais esses velhos agora e muda mais uma coisinha. E vamos aos poucos, porque aí a gente chega sem oposição. Né? Então veja que essa anti-igreja seguiu a sua órbita, a despeito das solenes condenações do magistério, o qual naquele tempo ainda brilhava com o esplendor da verdade. Mas com o Concílio Vaticano II, as trevas dessa nefasta entidade entrou na frente da igreja e obscureceu uma pequena parte, depois foi aumentando, até que tudo virou escuro. Foi o que aconteceu agora nesses últimos anos. Então, é aqui que nós temos que pensar seriamente nessa palavra impressionante que Monsenhor Viganò diz aqui, quando ele afirma que a anti-igreja nasce da união impura entre a igreja e o mundo. Ou seja, entre a Jerusalém celeste e a Babilônia infernal.
Então quer dizer que você mistura essas duas realidades e aí você tem a anti-igreja. Você não vai ter só coisa ruim. Você não é só uma Babilônia infernal. Tem a Jerusalém Celeste ali no meio. Tem retiros belíssimos, tem escritos bonitos, tem pessoas muito espirituais, mas tudo misturado ali com a Babilônia infernal. É tudo mesclado. Então essa união impura criou esse monstro que nós chamamos de anti-igreja, o que está hoje aí se manifestando. E isso nos leva a esse segundo aspecto, né? Porque quando a gente fala de eclipse, a gente fala realmente dessa noção de que nós estamos mudando a Igreja Católica numa outra coisa, né? Nós estamos substituindo a luz que a Igreja Católica emanava, né? Como está na profecia do Evangelho, que a luz não dará mais o seu brilho, que o sol se escurecerá. Então é o eclipse, como Nossa Senhora disse em La Salette, a Igreja será eclipsada. Então esse segundo aspecto é exatamente essa mundanização da igreja. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu dou a liberdade das religiões, que é o primeiro aspecto, a negação do dogma fundamental, eu também abraço o mundo com todas as suas vaidades. Esse mundo que já foi condenado desde o princípio e que os profetas já no Antigo Testamento condenavam. Mas agora hoje nós tivemos uma intuição de que o mundo é bom, de que os valores humanos são perfeitos, e que o pecado original não passa de uma fábula. Então vamos abraçar a todos e vamos reconciliar-nos com todos como se todos fossem filhos de Deus. Quando na verdade, muitas vezes, eles são filhos da serpente. Então perceba que nós somos acusados de sermos profetas da desgraça e da divisão. Assim diz Monsenhor Viganò. E é verdade, porque é disso que as pessoas nos acusam. Entretanto, diz aqui o Evangelho claramente: não julgueis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então é Cristo que está falando, Mateus capítulo 10, versículo 34. E ele continua: eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, a nora e a sogra, e agora os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Agora, se Cristo trouxe divisão dentro de uma própria família, como que ele não vai trazer divisão dentro de um contexto desse tão complexo? Então, essa divisão é necessária para se separar aqueles que querem realmente seguir a verdadeira igreja e aqueles que querem se configurar simplesmente nessa espécie de nova instituição que abraça todas as religiões, que segue a lógica do noachismo, ou seja, desta religião universal planejada pelos judeus desde a época do Talmud. Então veja como isso aí é algo muito grave e faz realmente as pessoas terem que parar para pensar e refletir. Então é por isso que eu convido as pessoas que não concordam com aquilo que a gente está dizendo a fazerem uma reflexão, um raciocínio lógico. Vamos pensar do zero o que significa ser católico, vamos conhecer a Igreja Católica desde as suas origens, quais são os dogmas, o que o magistério da Igreja sempre ensinou, o que a palavra de Deus nos ensina. Talvez se essas pessoas analisarem tudo isso, elas podem chegar a uma conclusão melhor. Porque hoje em dia as pessoas estão nos acusando de Lutero, de Karl Marx, de revoltado, de amigo dos protestantes. Mas escute, preste bem atenção. Como que aqueles que estão do lado de Lutero, do lado de Marx, do lado dos piores heréticos e inimigos da igreja, são bem recebidos hoje no Vaticano? Se nós fôssemos tudo isso, nós também seríamos bem recebidos no Vaticano. É simples. É só você analisar. Faz uma comparação. Se eu começar agora a defender Lutero e dizer eu sou discípulo de Lutero, com certeza eu seria bem recebido. Em todos os dicastérios, em todas as dioceses, eu seria muito bem recebido para dar palestra, fazer conferência, porque eu ia ser alguém, né, com valor. Então eles não querem enxergar o óbvio. O raciocínio deles é assim, ó. Se Francisco ensina o contrário de tudo que os papas sempre ensinaram, logo ele é um excelente papa. Assim é o raciocínio.
Depois ele diz, se Francisco é amigo dos inimigos de Cristo, logo ele é um grande amigo de Cristo. Assim é o raciocínio. É nessa lógica. Depois ele diz, se Francisco é a favor de todas as religiões, logo ele também defende a Igreja Católica. Por que não? Ele é a favor de todas. Né? Então, temos que facilitar. Depois veja, a pergunta que nós nos fazemos agora, né, é essa. Se ele é sucessor de São Pedro, por que ele não fez e não faz aquilo que fez São Pedro? Se ele é sucessor de todos esses papas da história da igreja, por que ele não cita nem sequer um desses papas nos seus pronunciamentos? Era para citar, pelo menos dizer, ó, meu antecessor, tal papa. Ele não cita. Agora, prestemos atenção no que diz São Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Eu te conjuro na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente. Repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão mais a sã doutrina da salvação. É o tempo, chegou hoje. Mas levados pelas próprias paixões e pelo desejo de escutar novidades, eles vão ajuntar mestres para si, afastando os ouvidos da verdade e serão atraídos pelos discursos mentirosos. Então, aqui São Paulo fala claramente o que está acontecendo agora. Agora, se você for perceber, veja como é o texto do juramento papal. Quando alguém é eleito papa, ele faz um juramento antes de vestir as vestes de papa. Esse juramento diz o seguinte: eu prometo em nada diminuir, nem mudar aquilo que me foi transmitido por meus veneráveis predecessores. Como um fiel discípulo e sucessor, eu me comprometo de não admitir nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Mas ao contrário, de venerar com fervor e de conservar com todas as minhas forças o depósito que me foi confiado. Em consequência, seja nós mesmos ou qualquer outro que tenha a presunção de introduzir qualquer novidade que seja oposta à tradição evangélica ou à integridade da fé e da religião católica, seja submetido ao mais severo anátema e excomunhão. Então ele mesmo lança, né, aquele que foi eleito papa, ele mesmo lança sobre si a maldição. Se eu mesmo, ou qualquer outro que esteja conosco, mudar qualquer coisa da tradição católica ou da fé católica, então que essa pessoa esteja no mais severo anátema e excomunhão. Percebe? Então essas coisas têm que ser percebidas. Né? Agora vem essa anti-igreja, como diz Monsenhor Viganò, que usa a marca registrada do Concílio Ecumênico, Vaticano II, nós estamos garantidos, é um concílio, é uma autoridade enorme. Isso aqui é uma força, gente. Olha, eu tenho o Concílio Vaticano II na mão, ninguém pode me contestar. Para ter autoridade para a sua agenda revolucionária. De acordo com as promessas de Cristo, diz Monsenhor Viganò, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas isso não significa que ela não seria encoberta por uma infernal falsificação. Então São Jerônimo, comentando essas passagens da Escritura, nos lembra que as portas do inferno são os pecados e os vícios, e principalmente o ensino dos heréticos. Então quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que a heresia não vai dominar. Que no fim das contas, a igreja ainda vai permanecer com a verdade. Então ele diz o seguinte, que todas essas heresias que estão representadas na sua versão atualizada do Vaticano II, jamais poderão obscurecer definitivamente o esplendor da verdade que a Igreja de Cristo sempre pregou. Então eles não vão conseguir acabar com a igreja. Eles vão tentar, eles vão fazer com que a igreja seja praticamente desaparecida através desse eclipse, como nós falamos, mas eles não conseguem acabar totalmente com a igreja. Mas por um breve período de eclipse, que a providência, na sua infinita sabedoria, permite para tirar disso um bem maior.
Então quer dizer que Deus permite tudo isso que está acontecendo. É pela permissão de Deus que essas pessoas que não têm a fé católica estão ali no trono de São Pedro. É pela permissão de Deus que tudo isso que está ocorrendo hoje aconteça para que nós possamos realmente entender o quanto é importante, o quanto é forte, o quanto é sublime a força que Cristo colocou na sua igreja. Por quê? Porque se a igreja não fosse divina, se ela não tivesse uma instituição divina, através de todo esse movimento violento de dominação, ela seria completamente extinta. Então é aqui que nós entramos no terceiro aspecto da explicação do problema, que é a questão da paixão e morte da igreja. Então essa mística paixão da igreja, né, ela ocorre na medida em que nós vemos as suas instituições sendo apoderadas por essa anti-igreja, e essa hierarquia trabalha para perseguir os verdadeiros católicos. Então é por isso que diz também essa outra frase fundamental, que está nos profetas e também no Evangelho, e que se aplicava à paixão de Nosso Senhor. Quando de fato ele dizia, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, se você quiser analisar aí, fica bem claro, né? Mesmo essa dimensão do terceiro segredo de Fátima, que não foi totalmente revelado, se encaixa com tudo isso. Porque o pastor está ferido. O pastor está ferido. Né? Então nós estamos como ovelhas dispersas. Cada um tentando sobreviver de alguma maneira na sua fé católica. E aí você percebe por que o Papa Leão XIII quis citar essa frase na descrição terrível que ele faz do que aconteceria com a igreja e que está descrita ali no seu exorcismo que ele escreveu depois que ele teve a visão do diabo discutindo com Cristo. Então tudo isso tem uma ligação muito forte. Né? Quer dizer que todos nós estamos em sintonia com essa paixão da igreja. Então aquela estrutura que foi feita para defender a fé católica, aos poucos foi perdendo a sua força, e ela foi, então, se enfraquecendo como um corpo que morre. Hoje em dia nós vemos essas igrejas belíssimas serem fechadas, serem vendidas, serem demolidas para poder fazer estacionamento. Né? Então, quer dizer, é uma figura da morte. Então eu chamo a atenção, inclusive, para o Salmo 79, que descreve isso, né? Que Deus arrancou do Egito essa videira, e que ele expulsou tantos povos para replantá-la. Então quer dizer que essa videira Deus está cultivando, desde o Antigo Testamento. Preparou o solo, ela se espalhou por toda a terra, as montanhas se cobriram com sua sombra, os seus ramos ensombraram os cedros de Deus. Até o mar se estendeu a sua ramagem e até o rio seus rebentos. E agora nós perguntamos, por que, Senhor, derrubastes os seus muros? Por que resolveste destruir tudo? De sorte que os passantes passem por cima, pisem. E o javali da mata, o javali que fica ali solto, venha e entre livremente para devastar. E ela seja pasto dos animais selvagens. Então essa é a figura da igreja, a vinha do Senhor, que foi completamente destruída. Isso está no Salmo 79. Então é por isso que eu convido as pessoas a analisarem todas essas questões de uma forma mais profunda. Não simplesmente baseando-se no critério de autoridade, ou não simplesmente baseando-se naquela ideia, é a minha religião, está falando mal da minha religião, está falando mal do meu Papa, está falando mal da minha casa, da minha família. Não, vamos começar a visualizar as coisas de forma correta. Uma vez que nós nos comprometemos com Cristo, não existe mais o meu. Cada um renunciou a si mesmo. Então você analise o que é a vontade de Deus e o que Deus está querendo mostrar para nós. Se, através da profecia bíblica,
através das profecias, das mensagens, das revelações de Nossa Senhora, especialmente essas que foram aprovadas pela Igreja, nós temos também toda esta situação delineada. E se de uma forma mística e espiritual nós também estamos de acordo que é conveniente que a Igreja passe por uma paixão e morte, assim como Cristo passou a sua paixão e morte, foi totalmente destruído, e no terceiro dia aquele templo foi restaurado? Então, da mesma forma, nós estamos observando esse fenômeno hoje através de tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu recomendo às pessoas que façam essa análise de uma forma sincera e, ao mesmo tempo, espiritual. Como nós vemos que Monsenhor Viganò procura, né, nos apresentar, porque ele é uma pessoa de oração. E quando nós rezamos, quando nós estamos em intimidade com Deus, então Deus nos mostra muita coisa. Deus faz com que muitas coisas que estão difíceis de entender e obscuras na nossa mente se tornem claras e bem esclarecidas. Então, de fato, nós não estamos preparados do ponto de vista teológico para dar uma explicação para o problema, como eu já disse. Mas simplesmente nós vamos dizer que hoje nós enfrentamos o tempo mais difícil da história da Igreja. Aquele tempo que foi relatado no Evangelho, onde nosso Senhor diz que será um tempo de tanta tribulação que os tempos teriam que ser abreviados, porque senão até os justos seriam enganados, seriam completamente confusos, seriam completamente perdidos. Até os eleitos. Então você imagina que nível de situação que nós estamos vivendo hoje. E é por isso que nós entendemos aquilo que se passou no Vaticano II como uma verdadeira fraude. Ou seja, eles usaram da estrutura, eles usaram do poder, eles usaram de toda aquela grande concentração de bispos num concílio ecumênico para introduzir o germe do erro e da mentira. Então, por isso, Monsenhor Viganò vai nessa sua conferência que ele realizou no dia 26 de outubro dizer, citando um adágio latino, contra legem fit, quod infraudem legis fit, que quer dizer o seguinte, que aquilo que frauda a lei é contra a lei. Então, se alguém usa a própria lei para fazer uma fraude, né, foi o que aconteceu nesse tal concílio, então essa pessoa se torna ilegítima. Ou seja, ela se baseia na sua autoridade para alterar a lei que dá autoridade para ela. Então, com isso, a ilegitimidade fica evidente. Então, nós não somos sede-vacantistas, porque a gente não tem como chegar a uma conclusão que a sede está vacante, ou seja, que não tem ninguém sentado ali, que simplesmente está vazio. Mas também nós não podemos dizer que Francisco é um papa como os outros papas católicos da Igreja Católica, afinal de contas, os papas sempre erraram, sempre teve um que errou alguma coisinha, isso nunca ocorreu. Então, se você for analisar a história da Igreja de uma forma sincera, você vai perceber que nunca um papa ensinou o erro, nem sequer no seu magistério ordinário. Então, se hoje eles ensinam o erro, é porque eles são ilegítimos, é porque eles estão baseados num concílio que fundou uma nova igreja e que, por sua vez, também é ilegítimo. Então, tendo essa noção clara de que nós não podemos aceitar o concílio e, portanto, nós não podemos aceitar tudo aquilo que é derivado do concílio, que, portanto, é ilegítimo, então nós mantemos a nossa religião católica, apostólica, romana. E, portanto, nosso objetivo, com todas essas nossas denúncias, não é, de forma alguma,
fazer perseguição pessoal à pessoa de Francisco ou julgar a pessoa dele de forma alguma, ou fazer qualquer tipo de igreja paralela para que as pessoas nos sigam ao invés de seguir o Vaticano. Não pensem nisso. O nosso objetivo é simplesmente fazer com que as pessoas entendam que nós não podemos mudar aquilo que foi estabelecido pela autoridade de Cristo e dos apóstolos. Nós não podemos mudar aquilo que foi estabelecido pelos santos canonizados pela Igreja Católica. Nós não podemos mudar aquilo que foi estabelecido pelos santos papas que tiveram o privilégio da infalibilidade para definir matéria de moral e matéria de fé por todo sempre. Então, o que nós estamos hoje propondo é que as pessoas tenham essa consciência e depois a providência divina vai te guiar para saber como que você vai fazer para ter a missa, como que você vai fazer para ter o sacramento, como que você vai fazer para poder viver a sua vida de católico verdadeiro. Mas, como diz aqui nesta palestra Monsenhor Viganò, o único meio de vencer essa batalha é voltar àquilo que a igreja sempre fez. E parar de fazer aquilo que a anti-igreja nos pede para fazer hoje. Para, não faça mais. Depois, isso que ela pede, essa anti-igreja pede para nós fazermos hoje, é exatamente aquilo que a verdadeira igreja sempre condenou. Então ponhamos nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Sumo Sacerdote, no centro da vida da igreja. E centro da nossa própria vida, das nossas comunidades e das nossas famílias. Vamos restaurar a coroa de Nossa Senhora, Rainha e Mãe da Igreja. Ela foi descoroada quando essas pessoas deixaram de prestar uma homenagem ao seu filho. Nossa Senhora não quer ser homenageada se você não coloca em primeiro lugar o seu filho como centro, Rei e Senhor, Deus e homem. A partir daí, vamos voltar a celebrar a Santa Liturgia tradicional. Isso é fundamental. Não tem como você dizer Igreja Católica combina com a missa nova. Não combina, não entra. Né? É uma missa de origem protestante, isso é inegável. Então, vamos voltar. Eu falo para os padres, padre, volte a celebrar. Se você nunca celebrou, aprenda. Mas vamos voltar a celebrar a liturgia tradicional que a igreja sempre nos forneceu na sua santidade. Da forma digna, que é a mesma missa que os santos celebraram, e não com essas divagações dos heréticos e modernistas. Vamos saborear os escritos dos santos padres da igreja e dos místicos. Isso aqui é fundamental ele dizer, porque normalmente os grupos tradicionalistas não querem saber dos santos padres e dos místicos. Eles leem somente os autores do século XIX, século XVIII, depois de Trento, mas vamos lá na fonte. Os santos padres, os místicos da igreja. Isso também é importante, senão você fica numa coisa muito técnica, muito restrita. Né? Então ele está propondo isso, olha, os santos padres da igreja é fundamental. E colocar na fogueira os livros que estão contaminados com modernismo, imanentismo ou sentimentalismo. Coloca na fogueira, esquece. Vamos ajudar com nossas preces e com ajuda material os bons padres que ainda permanecem fiéis à verdadeira fé. Quer dizer, permanecer fiel à verdadeira fé é isso. É celebrar somente a missa tradicional e não aceitar nenhuma letra do concílio. E cortar toda forma de ajuda material àqueles que têm compromisso com o mundo e com suas mentiras. Então eu digo, da minha parte, eu continuarei anunciando o Evangelho e proclamando aquilo que os nossos santos pais na fé nos ensinaram desde o tempo dos apóstolos. Da minha parte, eu apoio totalmente Monsenhor Viganò, não porque nós confiemos no homem, mas porque nós confiamos na pessoa deste bispo que se converteu à verdadeira Igreja Católica. Como São Paulo, que antes perseguia os verdadeiros cristãos, e depois ele se converteu e se tornou o líder desses cristãos. Então é agora que eu convido todas as pessoas com humildade e com espírito de docilidade de coração,
a acolher as palavras e os ensinos de Monsenhor Viganò de acordo com aquilo que nós aprendemos na tradição da igreja. E uma vez que nós fazemos todo esse movimento de conversão, nós teremos também parte nessa vitória de Cristo e da sua igreja. Porque hoje nós defendemos uma igreja que é condenada à morte e que está se reduzindo a um pequeno rebanho. Mas um dia nós seremos triunfantes na ressurreição desta mesma igreja e na glória da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo vai restaurar e vai colocar a sua igreja mais resplandecente e mais brilhante do que ela jamais foi. Esta é a nossa fé e eu continuarei fazendo a minha parte e convido você também a fazer a sua, para que Deus possa contar conosco, com nossa pequenina colaboração e, através de nós e junto conosco, Ele vai restaurar a sua igreja, que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Amém.